Honram Mikhail Ivanov. Caros irmãos e irmãs, eu sou On Ivanov, recebam todo o amor e o fogo da Assembleia dos Anciões. Bem-vindos ao Coração de Fogo, bem-vindos ao seu Coração de Fogo. Hoje, eu venho dar-lhes a boa-vinda e entretê-los, neste período tão intenso, tão rápido, que vocês começam a viver juntos e, de passagem, falar-lhes, também, para tentar encontrar uma reconciliação de tudo o que tem sido dito durante esses anos. No primeiro momento, acolhamos a Assembleia dos Melquisedeques entre nós. Acolhida do Conselho dos Melquisedeques. Como veem, a obra micaélica, que tem sido realizada nessas últimas semanas, chegou ao seu ponto culminante no final de seu mês de março, o que dá a cada um a oportunidade, através do face a face, de situar-se na verdade de seu coração ou nos medos e na dualidade. Este momento vem colocar-lhes à prova, pode-se dizer, já que tudo é mostrado em vocês e no exterior, que fazem uma só coisa, o que demonstra, a si mesmos, se a instalação na vibração de seu coração, na unidade, estabeleceu-se ou não. Se vocês ainda reagem de forma dual a todas as situações que, agora mesmo, produzem-se em seu exterior de forma totalmente rápida, de forma, também, inesperada e que provocam alguns choques. Então, se vocês estão bem instalados na unidade, se estão bem instalados em seu coração, a verdade de tudo o que acontece será mostrada facilmente, sem nuvens que venham interferir na percepção clara e nítida do que se desenvolve. Se não é o caso, e vocês não estão esclarecidos a partir do interior, então, terão mais dificuldades para perceber a verdade e a realidade do que acontece, o que os leva a reproduzir esquemas duais, tanto em vocês como no seu entorno imediato. Assim como disseram Maria e Cristo Miguel, não é mais o momento de jogar com a luz, não é mais o momento de contentar-se e de apoderar-se da luz, vocês saberão por que esse jogo impede-os de instalar-se na luz ou instalar-se na personalidade. Neste caso, a luz virá cortar, tal como o fez o arcanjo Miguel, pedir-lhes que sejam frios ou quentes, e que não fiquem mornos, sem posicionar-se na sua verdade. Também, venho dar-lhes um grito de atenção para que, a partir de onde estejam, possam observar que, ao nível conceitual, ao nível de experiência da luz vibral com a sua chegada e manifestação ao seu corpo, criou-se uma espécie de véu, de interferência, no que é a simples e humilde experiência da luz. Por isso, eu venho esclarecer-lhes, no sentido de que muitos de vocês começaram a planejar-se perguntas sobre se o que vivem era ou a personalidade ou o ser ou o absoluto, inclusive planejando-se, o seu gosto ou necessidade de estarem instalados em um ou no outro. Vocês sabem que isso não é a luz, sabem que isso é o seu mental que, ainda, tenta dirigir, assegurar-se em um local que ele considera mais adequado, porém, isso está muito longe de, realmente, experimentar esse estado. Da mesma maneira, tudo que se tem expressado em relação ao absoluto, em relação à liberdade e à autonomia, em momento algum foi a intenção de separá-los da luz vibral e da luz unitária, e isso é o que observamos, que muitos irmãos acreditaram-se liberados, bem, liberados de quê? Podemos dizer que, mais do que ir ao absoluto, a morada de paz suprema, muitos se dirigiram, diretamente, a uma absoluta personalidade. Isso fez com que alguns se acreditassem, mesmo, superiores à fonte, isso se assemelha um pouco, começa a assemelhar-se ao processo que levou todos os mundos que estão na dualidade e do experimento de Lúcifer. Então, esse é um toque de atenção importante para muitos de vocês que, mesmo experimentando o absoluto ou estado de consciência antes da criação, isso não os faz, em momento algum, diferentes da criação e da responsabilidade, entre aspas, desse absoluto na experiência, porque não se esqueçam de que vocês estão aqui na Terra, em um corpo físico, em um momento crucial da ascensão planetária e, se estão aqui, é para fazer algum trabalho, não é assim? Não é para estar aqui e, de repente, querer estar mais além de toda a criação. Temos que ser um pouco lógicos, também, em relação a tudo isso. Espero que seja, para muitos, esse toque de atenção, que o que tenha ouvidos para ouvir que ouça, que o que tenha olhos para ver que observe. Portanto, para isso, estou aqui, irmãos e irmãs, para instalar a luz nessa dimensão, para acolher, tal como foi dito por Gabriel, a Jerusalém Celeste, a Merkaba que se funde aqui, na Terra.
Bem, então, isso necessita, de sua parte, inclusive ser liberado de certa participação e trabalho conjunto com as forças da luz, certa observação de seu veículo físico, que foi nomeado templo ou mesmo saco, porém, que não deixa de ser seu veículo na Terra. Portanto, cuidem dele, amém-no, para que seja facilitada a absorção e a integração das frequências da luz vibral nesse corpo, não para que sejam liberados. Isso quer dizer que vocês podem fazer o que quiserem com seu corpo físico, e que isso não terá repercussão alguma. Então, nesse processo que se abre a partir deste mês de abril, como foi dito, pedimos-lhes para serem a luz, passarem para além de toda essa estrutura conceitual que se refere à personalidade ou ao ser ou ao absoluto. Trata-se de instalarem o que podemos nomear, de momento, como a presença galáctica, ou seja, a presença que são vocês, na essência crística na quinta dimensão ou na dimensão que for. Isso é o que, agora, é possível, devido à presença da luz vibral nesta Terra, de que encarnam as suas consciências galácticas, aqui e agora, para irradiar para este planeta e os seus irmãos, o que facilita, enormemente, a fusão de dimensões, o que facilita, enormemente, a entrada na luz de seus irmãos e irmãs que os cercam. Os tempos já não são para seguir qualquer autoridade mais do que a guia interior de seu coração, no qual se revela o seu espírito de fogo, no qual se encontram todos os irmãos e seres de luz íntegros que os acompanham nessa transição. Penso que teremos, proximamente, uma intervenção de um Melquisedeque que virá dar-lhes algumas orientações em relação à integração, nesse corpo físico, do corpo de luz. Isso é totalmente primordial durante este período. Isso facilitará a estabilização de sua consciência eterna. Aqui e agora, neste plano, eu mesmo voltarei, para acompanhá-los, assim como todas as estrelas e arcanjos que participaram nesses meses de celebração, nesses meses de encontros entre vocês e a eternidade. Então, caros irmãos e irmãs, recebam a minha calorosa saudação. Eu estou em vocês, a cada instante, acompanhando o trabalho aqui, na superfície da Terra, aportando-lhes o fogo, a alegria e o humor. Assim, então, irmãos, reencontramo-nos muito em breve, na palavra. Sejam abençoados no fogo da verdade, no fogo de Cristo, que se revela dentro de vocês. Um abraço, de todo o Conselho dos Melquisedeques. Até muito em breve. Transmitido por Cija Sirius, do Coletivo dos Filhos da Lei do Um. Transcrito por Eugênio Garcia. Mensagem atemporal.